Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela tua insistência. E nessa manhã abençoada, por bondade, continue a ministrar as nossas vidas. E que possamos nos alimentar da tua palavra. Fala conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Você diz amém? Você pode se assentar. Glória a Deus por todas as coisas. Quem aqui crê sinceramente, não responda no automático. Quem aqui crê sinceramente que é perfeitamente possível, nessa vida que é única e breve, viver tudo o que Deus tem para nós? Quem crê nisso? Quem crê aqui piamente que é possível viver pelo que o Senhor nos revela em sua palavra? Quem crê, diga amém. Sinceramente, irmãos e amigos, eu fico a pensar: será que cremos mesmo nisso? Será que temos certeza? E será que essa certeza é constante em nossa vida? Será que realmente vivemos por isso? Será que levamos a sério o que Deus tem falado e o que Deus tem feito? Que peso tem na sua vida o que Deus te promete, o que Deus te diz, o que está registrado na palavra dele? Tenha uma convicção na sua vida: Deus não brinca com você, nem brinca comigo, amém? Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Acaso falaria ele e não cumpriria? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus é fiel. Para quem está do outro lado, diga assim: Deus é bom. Amém? Irmãos, texto muito conhecido, não precisa abrir, quero sua atenção. É o texto de Jeremias, capítulo 29, versos de 11 a 13. Deixa eu só relembrar você. O Senhor fala através do profeta Jeremias o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os meus planos é fazê-los prosperar e não causar dano algum. O meu plano para você é lhe dar uma esperança e um futuro abençoado. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês irão me procurar e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Quem crê nessa palavra? Todos nós sabemos que esse texto faz parte de um contexto maior. Uma carta que o Senhor enviou por intermédio do profeta Jeremias ao povo de Israel, que já se encontrava cativo em Babilônia. Eles estavam sofrendo. Eles foram levados cativos, e Deus manda uma carta para dizer: o que vocês estão vivendo não são os meus planos para vocês. Porque os meus planos são de paz e não de mal. Eu tenho um futuro e uma esperança abençoada para você. O Senhor fez questão de dizer ao povo que tudo que eles estavam vivendo em Babilônia, o motivo do cativeiro babilônico foi tão somente as consequências da idolatria, desobediência, o adultério espiritual e a apostasia deles para com o Senhor. Ou seja, o Senhor estava dizendo que o que eles estavam passando não era o que o Senhor havia preparado para eles, não eram os planos do Senhor para eles, mas as consequências de uma vida de desobediência. Não é o cerne da mensagem, nem o objetivo principal dela, mas nessa introdução não posso deixar de lhe fazer pensar. Cabe essa questão para mim e para você: o que você está vivendo na sua vida, o que você está vivendo na sua casa, o que você está vivendo profissionalmente, o que você está vivendo dentro da igreja, é o que Deus tem para você ou o que você tem causado para a sua vida? Porque os planos de Deus são de paz. Eu não estou forçando o texto. O Senhor manda Jeremias levar uma carta para o povo em Babilônia. O que esse sofrimento aí não foi plano meu para vocês. Os meus planos são de paz. Há desafios até para viver o que Deus tem para a gente. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem paz no coração, irmão. Porque você sabe que está sendo conduzida
pelo eterno. Então reflita sobre essa questão na sua vida. O que é que você tem vivido? E aqui, desde já, eu preciso lhe exortar em amor. Seja sábio, seja obediente, seja diligente naquilo que Deus tem para a sua vida. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero aqui, nessa breve reflexão, deixar claro para a igreja que eu acredito no que Deus tem para a minha vida. Você acredita no que Deus tem para a sua vida? Mas você acredita a ponto de investir a sua vida nisso? O amém foi mais fraco. Mas vamos lá. Acredita a esse ponto? Você só vive uma vez. Tem coragem de se entregar para que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele tem para você? Se acredito no que Deus tem para a minha vida, logo precisamos parar e pensar na verdade dessa minha afirmação, na praticidade dessa minha afirmação e nas implicações desse posicionamento que eu estou dizendo ter. Se não, é balela. É só da boca para fora. E mais nada. Deixa eu ser honesto com você. A verdade é que viver a vontade de Deus em nossa vida traz para nós muitas implicações. Pode ser que uma vez que eu vivencie a vontade de Deus, as coisas não aconteçam como eu esperava. Para viver o que Deus tem para mim, possa ser que eu tenha que perder ao invés de ganhar. E tendo em mente esses contextos, exatamente em meio a essas situações, onde eu e você podemos ter que perder algo para ficar com o que o Senhor tem para nós. E é aí que eu quero te fazer pensar. Quando temos que perder ou deixar algo como prova de verdadeiramente acreditar no que o Senhor tem para mim, é aí que tiramos a prova dos 9. Se a gente acredita de fato e se compromete com a vida naquilo que Deus tem ou não. No contexto da vida do profeta Oséias, o Senhor exortou tanto aos sacerdotes como ao povo em geral, dizendo o seguinte: Oséias 4:6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Já dissemos várias vezes aqui o significado do verbo conhecer aqui nesse texto, Oséias 4:6. Esse conhecimento aqui não tem nenhuma relação com intelectualidade. Esse conhecimento que o profeta diz que faltou ao povo, que foi o motivo da sua destruição, não tem nada a ver com QI, capacidade, coeficiente intelectual, nada, não tem nada a ver com inteligência. O verbo no hebraico fala de intimidade, relacionamento. Deus está dizendo isso. Sem a intimidade com Deus, o povo foi destruído. Sem intimidade com Deus, não conheceremos o que Ele tem para mim e para você. Quando tenho intimidade, conheço. Quando não tenho, não conheço. Quando conheço intimamente ao Senhor, sei como Jó, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os meus sim, mas os dele nunca. Por mais que possam parecer absurdos ou estranhos, os planos de Deus sempre se cumprirão. O Deus fiel. Inúmeras são as pessoas que estão se autodestruindo por acreditar que a sua vontade e os seus planos são melhores do que os planos e a vontade do Senhor. E por que essas pessoas vivem assim? Porque não têm o mínimo de intimidade com Deus. Porque não possuem o mínimo conhecimento sobre os planos de Deus, sobre a vontade de Deus. E acreditam que aquilo que ela idealiza para si é bem melhor do que Deus tem. Engano. E por que essas pessoas vivem assim? Vocês lembram qual foi a história de Saul?
1 Samuel capítulo 15, verso 22 e 23. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Samuel continua ensinando ao rei: e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos. Visto, Saul, que você rejeitou a palavra do Senhor, visto que você rejeitou o que Deus tinha para você, Ele também te rejeitou, não como pessoa. Samuel explica: Ele não te quer mais como rei. É impossível viver o que Deus tem se você não se mover pelo princípio da obediência. Ele tem um plano para a sua vida, mas se você não clamar, as pedras vão clamar, mas a obra será feita, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque Saul rejeitou a palavra, porque Saul rejeitou a orientação, porque Saul achou que sabia mais do que Deus. Eu vou fazer dessa forma. Se quebrou, irmão. Se quebrou, e feio. Você só vive uma vez. Então é bom que você acerte. É bom que você não passe em branco nessa vida. E você só não passará em branco se você permitir que o Eterno cumpra o que Ele tem para você, quando você era ainda uma substância informe. É impossível viver os planos de Deus se rejeitarmos a orientação e a palavra dele. Samuel já havia deixado isso muito claro para Saul. 1 Samuel 12, 14 e 15. Samuel disse ao povo e a Saul. Esse é o norte para essa igreja, irmão. É o norte. Samuel disse assim: se vocês temerem, se vocês servirem, se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês, está lá, 1 Samuel 12, 14 e 15, ele está se despedindo. Se vocês temerem, se vocês servirem, se vocês obedecerem, se vocês não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem ao Senhor seu Deus, tudo lhes irá bem. Deus tem feito isso nesse lugar. Deus tem feito. Deus tem cuidado de todas as coisas. Aí vem a advertência de Samuel: todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Diga para quem está ao seu lado assim: obedeça, irmão. Para quem está do outro lado, diga: obedeça. Sabe o que é que a gente vê durante um mês nesse lugar? Os compromissos aumentaram. E a gente chega num dia e tem R$4.300 na conta, mas no outro tem 23 mil para pagar. Como é que paga no outro dia? Tudo lhes irá bem. Aí no outro dia, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Não respondo no automático não. Eu queria ver você do lado de cá. Tem. Porque Deus é fiel. Obediência. E Deus vai mostrando, Deus vai fazendo. Num tempo como esse, nesse ano, quantos por cento, pastor? 15, não foi? Dos 400 mil que a gente tem que pagar em fevereiro do ano que vem, a segunda intercalada, o bazar já nos ajudou com 15% disso. Num tempo de...
Aí junta a cantina, junta a minha oferta, a sua oferta, o meu dízimo, o seu dízimo. E de forma simples, a obra vai avançando. E os planos de Deus vão sendo concretizados. Sabe o que é que a gente está vivendo? Você conhece a história de Noé? Construiu uma arca numa terra seca diante de um povo incrédulo. E aí Deus chega para ele e diz assim: você vai construir uma arca. Mas chega só para ele não, porque o ministério não é só do pastor, amém? Chegou para quem? Para a família dele. Construiu uma arca numa terra seca. Todo mundo ficou dizendo o quê? Loucura. Parece ou não parece, irmão? É ou não é? Esses dias eu estava lembrando o começo da obra. Como é que essa obra está sendo feita? Sendo feita assim, irmão. A gente tem o nosso compromisso fixo. A gente tem um valor mensal que a gente tira para a intercalada todo mês. Porque não se junta 400 mil da noite para o dia, amém? Tem que ter organização. E o que sobra do orçamento da igreja é o que a gente constrói. E se não sobrar, não constrói. Não constrói. Porque a gente só caminha mediante a provisão que Deus, Ele está mandando. Vamos chegar a 3 milhões investido ali. O que é isso, irmão? É porque se nós continuarmos a nos mover em obediência, em santo temor e na direção dele, que foi o que Samuel disse? Tudo lhes irá bem. Comércios fechando, pessoas desempregadas, mas é num contexto como esse que eu aprendo, e ninguém vai me dizer o contrário. Ele é o dono do ouro e da prata. E você sabe que a gente não vive aqui a falar de dinheiro, não. Tenha o maior cuidado com isso. Essa igreja vai se mover em obediência ao Eterno. Obediência. O Senhor vai dando sabedoria, gente. A gente economizou 70 mil reais, irmãos. Tem que botar o jateamento de celulose. Mas outras coisas puderam ser feitas e a gente economizou esse dinheiro. Que venha mais economia, diga amém. Que Deus vá mostrando, dando discernimento para a gente tomar as decisões acertadas. Mas você crê, se reporte comigo agora para o contexto de Noé. Como foi com Noé, muitas vezes o que Deus tem como plano, como projeto de vida para nós, para muitos parece estranho, muitos não compreendem, outros zombam, fazem pouco caso, dizem ser loucura, enfim, são inúmeras as situações. Qual era a conversa mais comum no mercado, numa festa, no tempo de Noé? Tu viu o doido? Está construindo um negócio enorme num lugar que nunca choveu. Doideira, maluquice. É assim ou não é o que Deus tem para mim e para a sua vida, na vida de quem não conhece? Olha isso que, rapaz, domingo de manhã na igreja. Rapaz, a menina, o rapaz, casar virgem, se conservar, isso é loucura. É plano de Deus. E mais importa, agradar a Deus do que agradar. Tenta imaginar comigo o que Noé não deve ter enfrentado. Tenta imaginar comigo o descaso que ele e sua família foram alvo. Quando começaram a pôr em prática o que Deus tinha para ele, começou a construir aquela embarcação enorme, sem um pingo de chuva. Loucura. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Seca. Um mondrongo enorme, gigante. Gigante. Que loucura de Noé.
Sabe qual é o segredo de Noé? É o que eu estou dizendo para vocês. Gênesis 6, 22. Noé fez tudo como o Senhor havia mandado. Obediência. Obediência. Noé obedeceu. Noé acreditou em quê? Nos planos que Deus tinha para ele. Não responda no automático. Você crê nos planos que Deus tem para você? Deixa eu apertar a mão um pouquinho. Você crê nos planos que Deus tem para os teus filhos? E se Deus disser assim, ele não vai nem entrar na faculdade. Ele já vai direto para um local que eu tenho para ele se preparar. E aí, irmão? Sai amém ou não sai? Se ele disser, eu já quero que ele vá para determinado lugar. Se preparar desde os 18, 19 anos, porque eu não quero perder tempo com ele e com ela. Pastor Luciano Subirá fez isso com seu filho. Teus filhos são dele? Tua casa é dele? Tua vida está a dispor da concretização dos sonhos de Deus. A tua descendência está. Deus tem falado isso no meu coração. Olha o que diz Gênesis capítulo 7, verso 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O capítulo 6 termina dizendo isso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você vai para o capítulo 7, no verso 5, diz de novo: Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aí continua o texto. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Irmãos, quem obedece e acredita no que Deus tem para a sua vida, verá os planos de Deus realizados para a glória dele. Deixa eu te dar um conselho: não planeje viver e acreditar no que Deus tem para você amanhã. Decida hoje, agora, viver tudo que Deus tem para você. E aí volta um pouquinho. Você pode estar aqui dizendo: mas pastor, sinceramente eu nem sei o que Deus tem para mim. Isso é a base de tudo. Porque o Salmo 139 vai dizer que antes de qualquer dia da tua vida existir, Ele já tinha escrito todos os dias da tua vida. Então Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para essa igreja. Noé acreditou, e eu acredito piamente em tudo que Deus tem feito. A gente vai viver a concretização dos sonhos de Deus nesse lugar. Você já consegue contemplar isso, irmão? Já consegue? Movimentação no domingo. 12 mil pessoas. 3 mil de manhã. 3 mil às 16. 3 mil às 18. E 3 mil às 20. Quem crê nesse mistério? Eu creio, irmão. Há um preço a ser pago. Há muita responsabilidade, sem dúvida. Mas o nosso Deus é fiel. Trataram Noé como louco, mas ele persistiu naquilo que Deus tinha para ele. Se você não sabe o que Deus tem, em nome de Jesus, descubra quais são os planos de Deus para a sua vida. E invista tudo que diz respeito a você, para que Deus cumpra o que Ele tem na sua vida. Noé teve coragem de fazer o que Noé teve coragem de fazer. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. É preciso apostar e investir, sabe o quê? A nossa vida naquilo que Deus tem para nós.
Você crê? Está ficando fraco, mas tudo bem. Se você crer, você vai ver. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Quem duvida pode até ver, mas não vai viver. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vou lhe mostrar isso na Bíblia. Não vou terminar a mensagem com uma frase de efeito. Quem crê vai ver e vai viver. Amém? Quem não crê pode até ver, mas não vai desfrutar. Deixa eu te mostrar. Abra aí em 2 Reis, capítulo 7. Eu quero encerrar com essa palavra. 2 Reis, capítulo 7. O rei Jorão e os seus homens chegam à presença do profeta Eliseu, diante de uma situação muito difícil. Muito difícil. Um cerco havia em Judá. A inflação era enorme, tudo estava muito caro. Jorão, o rei, fica aperreado, vai à presença de Eliseu e olha o que é que o profeta diz, irmão. 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2. Você achou? Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, ele está dando um prazo de 24 horas. Na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Escuta. Mas o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eliseu, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, isso poderia acontecer? Ele duvidou. Qual foi a resposta do profeta? Você vai ver com seus olhos, mas você não vai desfrutar de nada. Teus olhos contemplarão, mas você não vai comer de nada. Depois você lê o texto. Quando a situação muda, ele é pisoteado. Porque em 24 horas, como disse o profeta, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Sabe por quê, irmão? Alguém pregando pode querer te emocionar, pode usar o nome de Deus em vão, dizer que Deus está dizendo o que Deus não está dizendo, mas Deus não brinca com você. Porque o que Ele tem como plano para a sua vida é a sua razão de ser e existir. Então, se Ele falou, Ele cumpre. Deixa eu te inteirar bem aqui, rapidinho para a gente terminar desse contexto aqui. Eliseu profetizou na presença dos anciãos, das autoridades e do rei, que apesar da infidelidade de Jorão, que foi um rei que fez aquilo que o Senhor reprova, o homem de Deus orou e disse que em 24 horas aquela situação iria mudar. O capitão do rei desconfia do profeta, diz assim: Eliseu, a situação já está difícil, pare de mexer com o emocional dos outros, porque ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso poderia acontecer. Eliseu não era um falso profeta que usava o nome de Deus em vão. Ele só abria sua boca segundo o que Deus lhe mandava. Sabe qual era o contexto aqui? Antes dessa palavra do profeta, uma cabeça de jumento, por causa da crise instaurada aqui, era vendida por 80 ciclos de prata. 80 ciclos de prata. E um copo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Depois você lê o texto, é maravilhosa a palavra de Deus, irmão. A crise era terrível. Terrível. Isso eles vendiam na entrada de Samaria, porque era na entrada da cidade que o comércio funcionava. Uma medida de farinha seria vendida por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo.
Um ciclo equivale provavelmente a $1,50. A cabeça de jumento e o esterco de pomba eram comidas para animais, mas a crise era horrível. E o que era para os animais foi para os seres humanos. A farinha era o alimento do povo em geral e a cevada era a comida dos animais. A cabeça do jumento estava custando aí R$160, mas o Senhor ia agir. E um ciclo de farinha a cabeça de jumento que estava custando R$160, o Senhor ia agir e um ciclo de farinha iria custar R$3. Eliseu profetiza o quê, irmão? A situação vai melhorar. Deus mandou o profeta dizer que ele iria abrir portas e a situação seria transformada. Eu creio piamente no que Deus tem para a minha vida. Não seja como o capitão que duvidou. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui, irmão? Eu quero agradecer. Tem que fazer um livro, né? Mas eu tenho que agradecer a um exército que tem se levantado nesse lugar. A gente ganhou, missionário Emerson, quantas águas? 15.000 águas. O dia que teve mais, foram umas 45 pessoas para vender, não foi? 60 pessoas. Mas via de regra eram 15, 17. Pronto. Mas que não desistiram. Não tem mais nenhuma água aqui. A gente vendeu tudo no semáforo. Pessoas que conseguem ver além do montante de água. Pessoas que conseguem ver o complexo construído. E a gente vai dizer: esse complexo foi construído com água. Eu não vou ser como aquele capitão. Isso não vai acontecer nada, é muito difícil. A água nunca vai acabar. Acabou, irmão. Acabou, tem mais nenhuma água aí. Somos conscientes, ganhamos um carro. Botamos assim, quando a gente vender 1.000 cotas, a gente vende. Não precisou, vendeu as 1.200. As 1.200. A gente ganha uma moto. 16 cotas haviam sido vendidas. Chega um irmão e diz assim: o restante tudo é meu. A gente já vai sortear a moto. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? E eu já aprendi, irmão. Lá a gente vai ter muita gente. Mas isso nunca vai encher os meus olhos. Nunca. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado em quantidade. E eu também estou aprendendo com o dono da igreja aqui. Não vou estar. Lá eu vou olhar. Sabe o quê? A motivação do coração. Porque lá, para servir, vai aparecer muita gente. Eu não preciso ser profeta para dizer isso. É ou não é? Mas Deus está ensinando aqui. A multidão pode impressionar os homens, a Deus nunca. O que impressiona os homens não impressiona a Deus. Bazar, irmãos, oferta de todos os tipos. Deus movendo corações sinceros. A irmã faz trabalho com material artesanal e ofertou lá um valor. Pastor, foi o que rendeu nesse mês. Eu disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí a irmã chega e diz: pastor, aquela campanha de R$100, eu não posso dar os 100, mas eu quero dar 50 e meu esposo vai dar 50, pode ser? Eu digo: minha irmã, é mesmo que 1 milhão. É ou não é? É ou não é, irmãos? É o Senhor que move os corações. É Ele. E a nossa responsabilidade nesse lugar, sabe qual é? É nunca se afastar dessa palavra. A minha autonomia, irmão,
Eu nunca vou deixar comprometer. Sinceramente, não estou preocupado, em primeiro lugar, em lhe agradar. Nunca vou estar. Nunca. Nunca. Eu vou estar preocupado em todo o tempo em agradar o dono da igreja. O dono. O dono da igreja. Irmão, a luta é grande, a vitória é muito maior. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Não complique essa caminhada. Eu passei esses 3 dias com Carlinha. E eu terminei de ler 2 Crônicas. Terminei de ler Esdras. Terminei de ler Neemias. Lê depois, irmão. Contexto que a gente está vivendo. Eu vou fazer uma mensagem sobre isso. Esdras e Neemias. Esdras veio para reconstruir o templo. Neemias veio para reconstruir os muros. Ciro domina a Babilônia. E por ordem de Deus, Isaías capítulo 45, Ciro é chamado por Deus de meu pastor. Porque ele usa a quem ele quer. Ele é soberano, irmão. Ele diz assim, promove um edito aí. Quem for de Jerusalém pode mandar o povo voltar, porque eles vão reconstruir o templo. Irmão, sabe o que aconteceu? Dentro do povo, está lá no livro de Esdras, gente que foi paga para desmotivar o trabalho. Sabe o que o Espírito de Deus me mostrou? Não os de fora, os de dentro. Eu disse, Jesus, cuida deles. Os de dentro foram pagos para tentar desmotivar. Ciro passa, quem assume é Dário, o governador de Eufrates. Disse, parem a obra. A expressão é essa, porque eu estou orando muito sobre isso. Eu disse domingo passado. Porque até o próximo passo, irmão, está tudo na bênção. O Senhor está mandando. Dos 28 mil que a gente precisa de blocos, a gente já ganhou 2.380. Já está certo, 2.380 blocos. E Deus faz assim. É de pouquinho. Move um aqui, move outro ali. Quando a gente menos esperar, a gente vai ter ganho uns 28 mil blocos. Sabe o que eles fazem? Eles tentam parar a obra. Aí o governador manda uma carta para Dário e diz, vê se há nos registros babilônicos uma ordem de Ciro. Quando ele olha, diz, tem. E manda uma ordem. Ninguém atrapalhe essa obra. A expressão é forte. Dário disse, quem atrapalhar, pegue uma coluna dessa casa e empalhe a pessoa. Mate ela com essa coisa. Uma prática antiga. E a casa dele seja se transformado num monturo. Sabe o que aconteceu? O rei mandou provisões para que a obra fosse concluída. Aí você chega em Neemias. Neemias vai reconstruir o muro. E o que é que acontece? Oposições. Os Sambalates, os Tobias, os Gesem. É assim ou não é? É assim ou não é? Sabe o que Deus tem feito para nós pastores? Toda sexta a gente se reúne para orar. A gente tem orado por todos que porventura causem problema. Jesus, abençoa eles. Amontoa a brasa viva sobre essas cabeças. E seja o Senhor a tratar com eles. Porque essa obra não é do pastor Pedro não, irmão. Essa obra é do Eterno. Essa obra é dele. E sabe o que aconteceu? Em 52 dias, o muro foi concluído. E as nações vizinhas ficaram com o orgulho ferido, porque concluíram que eles haviam feito aquela obra com a ajuda de Deus. Você crê no que Deus tem para você? Você crê no que Deus tem para você? Me ajude. O complexo jamais vai se tornar um ídolo nesse lugar. Deus sabe porque eu estou falando isso e algumas pessoas sabem também. O complexo jamais vai se tornar um ídolo, jamais.
o complexo é obra de Deus. Agora, irmão, se não quer ajudar, atrapalha não, irmão. Porque você não estará me atrapalhando. Você estará atrapalhando a obra que é de Deus. Você crê no que Deus tem para você? Crê mesmo? Irmão, eu vou envelhecer, os cabelos brancos vão chegar, a força vai embora. Mas até o último dia da minha vida eu estarei empenhado em uma coisa. Eu não vou passar em branco nessa terra. Eu vou viver, não o que eu quero. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E eu não vou investir, eu estou investindo a minha vida, a minha família, não para vocês, para o Senhor. Para que Ele cumpra os planos dEle na minha vida. Você quer isso para você também? Você quer isso na sua casa também? Considera aí, a gente quer o melhor para os nossos filhos, sim ou não? A gente quer que eles cresçam a partir de onde a gente chegou, é ou não é? Onde eu cheguei, seja o patamar para eles poderem crescer, assim ou não? Mas se Deus quiser usar seus filhos, se Ele quiser usar seus filhos, feche teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor.